Kellen. Ministro, nosso tema agora é reputação. O Brasil, de acordo com dados da Embrapa, mantém 66% da sua vegetação nativa, enquanto usa para a agricultura 8%. É um dado de agricultura sustentável. No entanto, a gente tem uma reputação no exterior que precisa ser melhorada, prioritariamente porque a gente tem notícias de desmatamento, de incêndios, entre outras. A minha pergunta objetivamente para o senhor é: o governo tem demonstrado uma certa incapacidade na demonstração de relatórios e através de dados de mostrar o que de fato acontece no Brasil? Eu acho que há uma série de fatores que se somam. De fato, o governo poderia ter tido uma campanha internacional, nacional também, mas internacional, mais bem estruturada, mas nós sofremos muito por uma medida de austeridade do próprio governo. No início de 2019, quando iniciou o mandato do presidente, o então ministro-chefe da Secretaria de Governo extinguiu os contratos de assessoria de comunicação, public relations, etc., com empresas que prestavam serviços. E o governo não repôs esses contratos. Então, quando você... Enfim, extinguiu porque entendeu que estavam muito caros, que poderia haver ali coisas a serem sanadas. Então, efetivamente, nós nessa parte temos ali uma necessidade de investir mais, e o setor privado pode ajudar muito nisso, é um caminho. Mas, para além disso, eu acho que há ações, e aqui eu vou um pouco na linha do que o Zé Maria Trindade perguntou há pouco, há grupos que, seja por oposição ao governo, porque nós fechamos a torneira de várias fontes de receita que estavam aí jorrando dinheiro há muitos anos. Uma série de grupos, no primeiro minuto que o Bolsonaro pisou na presidência da República, foram para o exterior falar mal do Brasil. E isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Para além disso, há de fato uma série de dificuldades, como eu citei aqui, a medida de regularização fundiária que podia ter acontecido no ano de 2020, a MP da regularização fundiária, foi rotulada indevidamente de MP da grilagem, foi boicotada no Congresso Nacional e se deixou caducar a MP. Resultado, você não sana um dos principais problemas das ilegalidades na Amazônia, que é a falta de regularização fundiária. Então, eu digo isso pelo seguinte: há um conjunto de fatores que se somam. A ideia de criar o Conselho da Amazônia no final de 2019 foi uma ideia que eu dei ao presidente da República, que ele imediatamente acolheu. E por que eu dei essa ideia? Porque uma série de problemas da Amazônia, eles são transversais. A regularização fundiária é um assunto ligado ao INCRA, Ministério da Agricultura. A mineração na Amazônia é um assunto de Ministério de Minas e Energia, porém, quando em terra indígena, é assunto de FUNAI, portanto, Ministério da Justiça. Zoneamento econômico-ecológico envolve, dentre outros ministérios, desenvolvimento regional, infraestrutura, a parte de monitoramento, ciência e tecnologia. Aliás, a Carolina vai se lembrar bem, quando eu sugeri que nós contratássemos a Planet, que é uma empresa que tem imagem de satélite de alta qualidade, apanhei loucamente, INPE, todo mundo dizendo não precisa, desperdício de dinheiro público, o INPE já faz esse trabalho. Aí o Ministério da Justiça contrata o mesmo serviço que nós tínhamos sugerido contratar e é um sucesso absoluto. Não, inclusive as autoridades... e o IBAMA resolveram sozinhos, sem nenhum custo. Eu queria muito saber o que o senhor acha. Eu gostaria só de adicionar, ministro, porque é importante para o setor agropecuário, especialmente essa questão. Me parece bem claro que o senhor tem o diagnóstico da necessidade de fazer uma regularização fundiária, assim como o senhor admite que o governo tem se mostrado incapaz de demonstrar o que é feito de maneira sustentável no país e bons dados de agricultura sustentável, por exemplo. Objetivamente, o que vai ser feito, ministro? Porque o setor agro, por exemplo, não pode pagar a conta de uma reputação ruim, sendo que aqui na prática tem muita coisa boa acontecendo. Kelly, eu acho que aqui é preciso, em primeiro lugar, dentro do agro, que é um setor que eu conheço bem, alguns representantes do agro, principalmente aqui do eixo paulista, né, os agricultores da Avenida Paulista ou da Faria Lima, precisam parar de entrar nessa onda de falar mal do seu próprio país lá fora. É lamentável que a gente veja alguns lideranças do agro falando mal do próprio agro, ou porque não gostam do Bolsonaro, preferiam outro presidente, ou porque queriam outro ministro de meio ambiente, ou outro ministro da agricultura, ou outro ministro de relações exteriores. Essa é a primeira constatação, quer dizer, me parece que é uma traição à causa alguém que é do setor falar mal do próprio setor, porque para os seus interesses pessoais, para a sua promoção pessoal, convém fazer este papel. Mas, de qualquer forma,
o trabalho de divulgar o agro brasileiro tem que ser feito e vinha sendo feito. Eu mesmo fui à Europa, fiz uma viagem por Alemanha, Berlim, Paris e Londres, uma viagem que foi dividida em 4 setores. Autoridades governamentais, jornalistas, né, imprensa, entidades do terceiro setor e setor produtivo, nos 3 países. Também fiz essa mesma viagem em Washington. A ministra Tereza Cristina fez essa viagem em diversos lugares. O ministro Ernesto fez também. Tarcísio fez, Onyx fez, Paulo Guedes fez, nós temos feito. Infelizmente, a pandemia nos impediu de viajar no ano de 2020 inteiro, né, e 2021 vem sendo igual. Há uma esperança muito grande do meu lado aqui, que eu acho, com a força que nós fizemos para que o Acordo de Paris finalmente fosse regulamentado, os artigos 6.2 e 6.4, talvez agora com a entrada, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, a gente tem alguma esperança de que esse acordo avance, né, com o pragmatismo americano. E ele é muito importante, porque recursos para a gente cuidar também vêm dos créditos de carbono, também vem dessa questão de monetizar os ativos brasileiros. Reconhecer as boas práticas da agricultura que é exemplo. Aliás, etanol, não tem melhor exemplo de combustível renovável, de boas práticas produtivas, de sucesso para o mundo, do que é a indústria sucroenergética brasileira, o etanol.